galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou ajudar você que tem algumas dúvidas específicas sobre fundos imobiliários. Você que talvez começou a investir em fundos imobiliários faz pouco tempo, às vezes já até investe, mas tem algumas dúvidas ali que eu sei que te pega e às vezes te trava em algum momento para você fazer ou não investimento. Eu selecionei as principais dúvidas que vocês me mandam aqui no YouTube, nas lives e também no Instagram, e eu espero te ajudar a entender mais sobre fundos imobiliários e também esclarecer para você algumas coisas importantes. Antes desse vídeo começar, eu só quero te dar dois avisos. O primeiro é que toda segunda-feira, às 7h30 da noite, eu tô fazendo lives gratuitas aqui no YouTube. Tô trazendo temas que eu não abordo nos conteúdos aqui, nos vídeos do YouTube, nem lá no Instagram. Então toda segunda, às 7h30 da noite, é a oportunidade de você participar de uma live junto comigo e mandar pra mim lá suas dúvidas específicas para eu também te ajudar a entender um pouco mais desse universo dos investimentos, não só dos fundos imobiliários, mas também da renda fixa, ações, entre outros investimentos. E o segundo aviso é que a última turma do nosso curso Renda com Dividendos vai ser aberta agora em outubro. É a última turma do ano. E se você quer se aprofundar mais em análise, em estratégia, aprender de fato como montar uma carteira de investimento bem diversificada e vencedora no longo prazo, você tem que estar na lista de espera para você garantir a sua vaga, e você pode fazer isso clicando no primeiro link da descrição. Então vamos começar o vídeo aqui com a nossa primeira dúvida. Essa aqui é uma das dúvidas que quem é iniciante sempre me pergunta e eu vou detalhar aqui para você de uma maneira bem fácil de você entender. Então vamos lá. Lucas, como se ganha dinheiro com fundos imobiliários? Eu sei que para você que já é macaco velho, você aí que já investe em fundos imobiliários, você já entendeu como faz isso, mas tem muita gente que ainda não entendeu. Então, como a gente ganha dinheiro com fundos imobiliários? Basicamente, existem duas formas. A primeira é você ganhar na valorização das suas cotas. A gente investe em fundos imobiliários através de cotas. Então essa cota pode custar aí R$8, R$10, 50, 60, 100, 150 reais, depende muito do fundo. Você vai comprar essas cotas, pode comprar uma, duas, 10, 100, a quantidade que você quiser. E essas cotas se valorizando, você pode vender essas cotas e ganhar na valorização. Então essa é a primeira forma. A segunda forma é você ganhar nos aluguéis. A princípio, todo fundo imobiliário paga aluguéis todos os meses. Então, quando você tem essas cotas, você passa a ter o direito de receber esses aluguéis também ali todos os meses. Próxima dúvida, Lucas, quando os fundos imobiliários pagam os aluguéis no mês? Essa aqui também é uma dúvida que eu, Lucas, já tive, tá? Basicamente, cada fundo tem uma data específica. Como eu disse para vocês, a princípio todos os fundos pagam aluguéis mensalmente. Fundos bons pagam aluguéis mensalmente. Alguns fundos ficam pipocando ali, às vezes um mês paga, o outro não, mas bons fundos, a princípio, pagam aluguéis mensalmente. E existe o quê? Uma data base para você que tem aquelas cotas, você receber o aluguel que o fundo vai distribuir. Então o que acontece? Todo mês os gestores pegam lá e falam, olha, naquela data específica ali, vamos ilustrar aqui, dia 15 de novembro, a gente vai pagar um montante X aqui de aluguel para quem tinha as cotas até o dia 14. E aí, se você tinha as cotas até o dia 14, você vai receber o aluguel naquele dia 15 que foi estipulado pelo fundo. Cada fundo aí tem a sua data base, que a gente chama de data limite, que se você comprou as cotas, você vai receber, se você não comprou, você não vai receber. E também tem a data de pagamento. Lucas, comprei o fundo imobiliário X depois do pagamento. O que vai acontecer? Você só vai receber no próximo mês. Então tem uma data limite, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui na prática onde você pode achar essa data que a gente chama de data base ou data com, mas basicamente os fundos pagam ali a partir do dia 15 em diante. Tem fundo que paga no dia 5, tem fundo que paga no dia 10, tem fundo que paga em dias alternativos ali, como às vezes pagam no dia 9, às vezes pagam no dia 20, mas no geral a maioria dos fundos pagam ali do dia 15 até o dia 29 de cada mês. Próxima dúvida, Lucas, quantos fundos ter na carteira? Essa aqui também é uma dúvida, eu acho que essa aqui é a dúvida que eu mais recebo. Você que começou a investir em fundos imobiliários, você deve estar em dúvida, né, Lucas? Eu invisto só em um fundo, eu invisto em 2, 3, 15 fundos, o que eu devo fazer? De início, você deve investir na quantidade de fundos que você consegue acompanhar. Então, de 5 a 10 fundos ali, quando você já começou a entender um pouco mais sobre fundos imobiliários, consegue acompanhar os relatórios, está mais do que suficiente. Tem gente que investe em 15, tem gente que investe em 12, 13. Eu, por exemplo, na carteira pública de fundos imobiliários aqui no YouTube, eu tenho 14 fundos imobiliários. Por quê? Porque eu já entendo o porquê aqueles fundos entraram na minha carteira, eu acompanho os relatórios, eu entendo o que um fundo está fazendo de errado, o que o fundo está fazendo de certo. Então faz sentido para eu ter mais fundos porque eu consigo acompanhar na carteira. Se você começou a investir agora, você não precisa pegar aí 10 fundos de uma vez. Começa ali com 2, 3,
5 fundos, vai estudando, porque eu já vou te adiantar. No começo, você não vai começar ganhando muito dinheiro, entendendo tudo, as análises. Isso daí é um processo. Então você vai estudando, vai acompanhando aqui o canal, participando das lives, você vai estudando um pouco mais e aí você vai aumentando a quantidade de fundos que você tem, mas pra mim, de 5 a 10 fundos já tá mais do que suficiente pra você que tá iniciando. Agora, a próxima dúvida. R$300 é um bom valor pra iniciar nos aportes? Cara, qualquer valor é interessante. Eu mesmo comecei investindo com R$180, então se você já tem R$300, você tá até um passo à frente do que eu comecei, mas eu acho que qualquer valor é interessante, tá? Seja 10, 50, 100, 200, 300, R$1.000. O importante é que você crie o hábito de investir todos os meses. Tem muita gente que chega pra mim e fala assim, Lucas, tenho R$1.000 pra investir, vale a pena eu começar? É um bom investimento? É um bom aporte? Cara, a verdade é que o que vai determinar o seu resultado é você ter a recorrência. Então, se você tem 100, se você tem 50, se você tem 300, o valor não importa. O que importa é você ter uma estratégia de ter recorrência de investir todos os meses. Se você já tem R$300, cara, está muito mais à frente do que muita gente. É só você não fazer nenhuma cagada com esse dinheiro, ter uma estratégia que eu tenho certeza que você vai ter resultado. Vamos para a próxima pergunta. Lucas, quais setores eu devo olhar para iniciar a minha carteira? É muito boa essa pergunta aqui também, porque eu também já tive essa dúvida. Lucas, tem vários segmentos de fundos imobiliários, né? Mas basicamente eles giram em torno de fundos de papel e fundos de tijolo. Mas aí dentro de tijolo você tem vários segmentos, dentro de papel você tem vários segmentos, vários indicadores. Qual eu devo focar ali a minha energia no começo da minha carteira? Vamos recapitular aqui. Basicamente os segmentos que mais se destacam em fundos imobiliários são shoppings, logísticas, lajes corporativas, renda urbana, que são aqueles imóveis que abrigam, por exemplo, mercados, faculdades ou até varejo de rua. E você também tem os fundos de papel, também chamados de fundos de CRIs. Na minha opinião, você pega esses 5 segmentos e escolhe 2, você já vai estar ali muito bem servido para você começar a sua carteira. Se eu tivesse uma opinião particular para eu poder te dar, eu começaria por fundos de shoppings e logísticas. Ah, Lucas, por quê? Você gosta de algum fundo específico? Gosto. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, mas eu acho que no começo é muito mais fácil de você analisar, por exemplo, um fundo de shoppings do que se pegar um fundo de CRIs, que é um fundo de empréstimo, né? Você tem que analisar ali o empréstimo, o indicador, os prazos, o tipo de contrato. Agora, shopping, cara, você tá acostumado. Você vai no shopping, você vê as lojas que tem, você pode até visitar o shopping do próprio fundo e entender ali, pô, tem bastante espaço vazio, não tem, porque é muito mais fácil de você entender e fazer uma análise. Então, como que você ganha dinheiro de um fundo de shoppings? O fundo vai lá, compra um shopping, aquele shopping tá com um monte de inquilino ali, um monte de loja, essas lojas pagam aluguel pro fundo, o fundo paga um aluguel para você. Se você vai no shopping e percebe que tá tudo vazio, tá pipocando ali, tem um monte de sala que não tá sendo utilizada, não vai fazer sentido você talvez entrar naquele fundo de shoppings, porque você já entende que aquele fundo não tá recebendo aluguel e não vai ter dinheiro para te pagar. Tô dando um exemplo aqui, tá? Mas basicamente funciona assim. Então, fundo de shoppings e fundo de logística, para mim, são os melhores segmentos para quem tá iniciando. Próxima dúvida. Lucas, quando comprar um FIIs base 10 e quando comprar um FIIs base 100? Quando a gente fala base 10, é um fundo que uma cota custa 10 e um fundo que uma cota custa 100. Tem muita gente que acredita que um fundo imobiliário que custa R$10, às vezes é mais barato do que um fundo que custa R$100. Se a gente for falar sobre aplicação monetária, é óbvio que R$10 é muito mais barato do que 100. Mas quando a gente está falando sobre investimentos, a gente tem que saber sobre o valor que a gente está pagando em relação àquela aplicação. Então, o que você tem que fazer? Você não pode olhar pelo preço, você tem que olhar pelo preço sobre o valor patrimonial, que é um indicador chamado de P sobre VP. Basicamente, ele segue a regra do quê? Quando você vai investir em um fundo, você vai olhar se o P sobre VP ele está igual a 1 ou abaixo de 1, porque isso aí mostra pra gente que o fundo está sendo negociado ou ao seu preço justo ou com desconto. Quando ele está sendo negociado acima de 1, é porque o fundo já está ficando um pouco mais caro. Então, quando a gente olha um fundo base 10, que o P sobre VP dele está 1,7, 1,10, 1,12, ele está muito mais caro do que um fundo que às vezes custa R$100 a cota, mas o seu P sobre VP está 0,80, 0,90, porque esse indicador ele pega o preço sobre o valor patrimonial. Basicamente, ele divide o patrimônio pelo número de cotas emitidas. E aí a gente consegue ter um percentual se tá ou não tá valendo a pena. Então, Lucas, quando eu devo comprar um fundo base 10, quando eu devo comprar um fundo base 100? Faça essa análise primeiro e entenda se o preço sobre o valor patrimonial daquele fundo base 10, ele está descontado ou ele está sendo negociado pelo seu preço justo, e se o fundo base 100 ele está seguindo exatamente esse mesmo indicador. Aí você vai colocar aí na balança e ver para você qual compensa, qual não compensa. Próxima dúvida.
Lucas, comprei fundos imobiliários, sou obrigado a declarar? Cara, eu acho que essa aqui deve ser a dúvida que mais trava as pessoas de fazer investimentos. Por quê? Porque a pessoa, quando ela começa a investir, muita gente entende que você vai ter que declarar imposto de renda, ou às vezes você vai ter que pagar imposto de renda dependendo da operação, e a pessoa fala, não, eu não quero pagar imposto de renda, eu não quero ter essa dor de cabeça. A pessoa deixa de construir a liberdade financeira dela porque ela tá com medo do imposto. Então, a primeira coisa que você tem que entender, tá? Quem é investidor, quem quer mudar de vida, quem ganha dinheiro, quem fatura, tem que aprender a pagar imposto. Mas nesse caso aqui específico, pra gente não fugir muito da pergunta, comprei fundos imobiliários, sou obrigado a declarar? Não. Existe a diferença entre declarar e pagar imposto de renda. Só por comprar fundos imobiliários você não é obrigado a declarar, tá? Você só paga o imposto de renda quando você compra suas cotas, elas valorizaram. A hora que você vai vender, se você teve lucro, você precisa gerar uma DARF e pagar 20% sobre o lucro que você obteve. Então é bem simples. Só por comprar fundos imobiliários sou obrigado a declarar? Não. Vendi fundos imobiliários com lucro, preciso declarar? Sim, porque você teve que pagar o imposto, porque assim que você tem lucro, você precisa pagar 20% de imposto sobre o lucro obtido. Se a gente pesquisar aqui rapidamente na internet, vou colocar aqui, por exemplo, ó, preciso declarar fundos imobiliários, ó, preciso declarar a compra de fundos imobiliários, isso aqui já está bem detalhado aqui pra gente. Ó. Conforme as mudanças nas regras para esse ano de 2023, precisam declarar aqueles que realizaram vendas de fundos imobiliários que somam mais de 40 mil em 2022, ou seja, se em 2022, no caso aqui você vai estar vendo esse vídeo em 2023, pode ser que a regra de 2024 seja diferente, mas até o momento o quê? Você que vendeu ou realizou, né, a venda de fundos imobiliários que somam mais de 40 mil em 2022, você vai ter que declarar. Ou venderam fundos imobiliários com ganho líquido, ou seja, teve lucro. E detém cotas de FIIs equivalente a 300 mil reais até o final de 2022. Então são essas regras aqui, tá? Mas só por comprar fundos imobiliários você não precisa. Agora outro ponto. É o que eu falei pra vocês. Se você quer ganhar dinheiro, você precisa mudar a sua mentalidade. E quem ganha dinheiro precisa declarar, precisa aprender a pagar imposto. Você não precisa ficar se limitando, cara. Você não vai pagar imposto se você não estiver ganhando dinheiro. Então mude esse pensamento. Na minha opinião, investir em fundos imobiliários já começa a declarar pra você estar em dia com a receita e não ter nenhum tipo de problema. Porque quando você começar a ganhar dinheiro de verdade, você vai ter que aprender. Então comece agora, já que você não tá ganhando tanto dinheiro, tá aprendendo. Depois, na hora que precisar, você já vai estar sabendo exatamente o que fazer. Mais uma dúvida, Lucas, se eu comprar uma única cota já recebo no próximo mês? Isso aqui entra basicamente naquilo que eu falei para vocês, que existe a data base para você comprar suas cotas. Então, exemplo, a princípio todo fundo imobiliário paga aluguéis mensalmente, só que cada fundo vai definir aquela data. Ó, você tem até essa data aqui para você comprar as cotas do nosso fundo. Se você não comprar, cara, e se você comprar depois, você vai receber só no próximo mês. Então, como que você acha isso aqui na internet? É bem simples, tá? Vou colocar aqui no Status Invest. Você vem aqui, ó, em FIIs, tá escrito tudo sobre FIIs. E aí você clica aqui, logo aqui na parte de baixo, ó, calendário de eventos. Já vai ter aqui, por exemplo, ó, o fundo, ó, BCI A11. Ele teve a data a data base, a data limite para você ter as cotas desse fundo foi no dia 31/8/2023 e tá pagando hoje, 29/9/2023. Aqui, ó, BTRA11, pagando 56 centavos por cota. A data dele, a data base, foi dia 22/9/2023 e o pagamento está sendo hoje. Aqui você consegue acompanhar vários calendários, tá, ó, para você entender. E aí, se você tiver alguma dúvida, você clica aqui ou até mesmo, por exemplo, né, vamos clicar aqui nesse fundo, ó. Aqui embaixo já tá escrito, ó, o rendimento dele. Se a gente ver aqui, a Datacom tá aqui, ó, 31/8 e o pagamento no dia 12/9, no caso, já aconteceu e pagou R$1 por cota. É bem simples de você conseguir ter essa informação aqui nesse site. Próxima dúvida, Lucas, quais livros e sites você indica para entender melhor os fundos imobiliários? Bom, sites são esses aqui que eu sempre uso nos meus vídeos. Status Invest, Investidor 10, Found Explorer e Clube FI. Esses 4 sites para mim aqui são os melhores, são os que eu mais uso, principalmente para a parte de análise, se você ter essas informações. Eu até sugiro que você não use somente um único site, use mais de um para você ter uma comparação, porque dependendo das informações aqui, às vezes em um site está de um jeito, no outro site está de outro, e aí você vai conseguir tirar uma métrica bacana. E livros, tem 2 livros aqui que eu vou indicar para vocês. Um é uma indicação geral, que eu vejo a maior parte das pessoas que eu acompanho sobre fundos imobiliários, eles indicam esse livro, que é o livro que está aparecendo para vocês aqui. 101 perguntas sobre FIIs, do professor Baroni, uma das maiores referências de fundos imobiliários aqui no YouTube. E o segundo livro
é esse aqui do Rony Antônio Mendes, Fundo de Investimento Imobiliário. Eu vou começar a ler esse livro aqui, muita gente me indicou esse livro também, então você pode acompanhar lá no meu Instagram também, eu tô dando notas pros livros que eu tô lendo, e esse aqui é o próximo da lista, então fica a dica aí, até você pode comprar o livro, ler e depois me passar aí o seu feedback sobre ele. Terminando aqui nosso vídeo, última pergunta, Lucas, por que comprar fundos imobiliários se a renda fixa tá pagando mais? Essa aqui também é uma das dúvidas que eu mais recebo, principalmente porque eu abordo muito renda fixa aqui no canal. Eu vejo que tem muita gente engessada somente na renda fixa, que não quer correr risco, que acha que tudo é arriscado e acaba perdendo boas oportunidades por medo e por falta de conhecimento. Você tem que entender uma coisa, renda fixa é excelente, cara. É um dos melhores investimentos para você que quer ter segurança, mas quem tem muita segurança acaba não tendo bons rendimentos, porque você fica preso ali. Para você ter um pouco mais de rendimento, você vai ter que correr risco em algum momento. Então, renda fixa é um excelente investimento para você que já tem um objetivo para usar aquele dinheiro em algum momento. Por exemplo, quer comprar um carro, existem investimentos específicos. Quero comprar uma casa, existem investimentos específicos. Cara, eu quero fazer uma viagem, existem investimentos específicos. Por quê? Porque renda fixa ela tem um prazo. Pode ser um mês, 3 meses, 6 meses, 2 anos, 3, 4, 5 anos, e a não ser os títulos do Tesouro Direto, que paga ali IPCA mais 2045, 2055, os outros títulos da renda fixa têm um prazo muito curto quando a gente pensa em termos de investimentos. Então, você não deve colocar na mesma balança renda fixa e fundos imobiliários, porque são investimentos com objetivos diferentes. Você deve ter renda fixa para o curto prazo. Então, eu ensino aqui nesse canal também, ensino dentro do meu curso você analisar as melhores opções, que são excelentes investimentos. Mas para quem quer aluguéis mensais, quem quer ter as cotas dos fundos imobiliários valorizadas, quem quer ganhar bons rendimentos e não ficar olhando só para o curto prazo, você precisa ter uma carteira diversificada entre ações, fundos imobiliários, ativos no exterior, até criptomoedas, que vai fazer muito mais sentido para você, você vai conseguir ter uma potência muito maior nos seus rendimentos. Então, hoje, para quem começou a investir aí há pouco menos de 1 ano, 2 anos, tá pegando um ciclo de alta da taxa Selic, e é por isso que muita gente fica engessada só na renda fixa. Aprendeu a investir ganhando dinheiro, deixando dinheiro parado na conta. Só que o mercado é cíclico, cara, ele sobe e ele desce, a renda fixa vai começar a cair, e é nesse momento que as melhores oportunidades na renda variável elas surgem, e são investimentos que você pode carregar aí por 10, 15, 20 anos. Então a gente não tá falando de um investimento que tem um vencimento curto aí de 5, 6 anos. A gente tá falando de investimentos pra gente projetar a nossa aposentadoria. A gente fala muito sobre isso, né? Uma carteira previdenciária, aquilo que realmente vai te trazer rendimentos mensais ali, independentes dos ciclos da economia, sem contar que, por exemplo, cotas de fundos imobiliários são imóveis, então são ajustadas pelo IPCA e pelo GPM no longo prazo, coisa que muitos títulos de renda fixa não fazem. Às vezes você recebe ali só o CDI, às vezes você recebe só um título pré-fixado, você também tem que levar em consideração a inflação do período. Então, dúvidas respondidas. Se você tem alguma dúvida específica aí, caso eu não respondi aqui nessa dúvida, primeira coisa, não deixe de participar das nossas lives segunda-feira às 7h30 da noite e deixa sua dúvida aqui nos comentários, porque se esse vídeo aqui for bem, eu vou fazer um vídeo 2 respondendo só as dúvidas que vocês me mandaram. Pra você que também não me acompanha no Instagram, é @canalflayfis. Estamos chegando aí a mais de 200 mil inscritos, lá também tiro dúvidas todos os dias, mostro um pouco mais do meu dia a dia, dos meus investimentos ali de uma maneira mais individual, então me segue lá pra você me acompanhar ainda mais em outras redes. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!